Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os 7º anos, certo? E o tema de hoje será principais movimentos da música. A música ela vai estar presente sempre em nossas vidas, né? Assim, se a gente vai no supermercado, a gente acaba escutando música. Se a gente está em casa assistindo televisão, ou a nossa série favorita ou filme, tem uma música que está acompanhando de pano de fundo. Então, é uma arte muito diversificada e democrática, né? Então ela vai estar presente na nossa vida em vários momentos. Existem diversas definições para a música, né? Pode dizer que a música é uma combinação de sons numa sequência simultânea ao longo do tempo. É uma organização de sons com a intenção de ser ouvida. Então, assim, muitos teóricos vão dar definições. Também pode dizer que a música é uma sequência de sons em silêncio. Então, vai ter várias definições para a música. Também pode-se dizer que a música é um conjunto de relações que o ouvinte realiza para transformar aquilo que se escuta numa forma inteligível ou a arte de combinações visando a beleza e a forma de expressão das emoções. Então a música ela vai expressar as suas emoções. Então muitos artistas eles aproveitam o momento que eles vivem, sejam de alegria ou de tristeza. Muitos artistas até fazem sucesso com as músicas quando eles estão muito tristes, então eles compõem músicas belíssimas que acabam fazendo muito sucesso com o público. Então assim, a música também é uma expressão de sentimento, uma expressão de emoção. As práticas musicais no mundo apresentam diferentes graus de complexidade sonora. Isso faz com que a escuta seja mais aguçada para o tipo de música que cada pessoa está acostumada a ouvir. Então, assim, a música ela não vai ser de acordo também com o seu costume, o seu gosto pessoal também vai influenciar. Então, muitas pessoas às vezes falam: isso aí não é música. Eu já vi muito, algumas pessoas falando, isso não é música, ou isso é música de verdade. Porque as pessoas acabam incluindo o seu gosto pessoal, nas definições para a música. E a música ela não vai ser só usada para entreter, não. Então ela vai ser usada em vários momentos. Como também a música vai ser usada para protestar. Então muitos artistas usaram a música como uma forma de protesto, para denunciar o que eles não concordavam que estava acontecendo em determinado momento da sua história, um momento social. Então eles usavam a música também como uma forma de protesto, também uma forma de questionamento, de questionar o que está acontecendo, certo? Também indagar e perguntar o que está acontecendo, Então, dependendo da situação, a música ela também vai ser usada para isso, Ou para entreter, para divertir, A música pode ser usada para dançar, tem gente que bota a música para dançar, tem gente que bota a música para chorar, Porque às vezes a pessoa está triste, eu vou botar essa música porque eu estou triste. Ou a música também ela vai ter aquele sentido de identificação cultural, do lugar que você vem, do protesto que aquele artista está falando. Então, ele vai expressar vários sentimentos. Aí a gente vai falar de um ritmo que ainda hoje, começou lá atrás, na década de 50, Estados Unidos, mas que fez muito sucesso e ainda faz sucesso no mundo todo, que justamente ela foi começada também com essa música de protesto, a música também de indagação, de questionamento, que foi o rock. O rock, como vocês veem na imagem, tem um guitarrista, Keith Richards, que é o guitarrista da banda Rolling Stone, que ainda hoje, surgiu lá na década de 50, mas ainda hoje está na ativa. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala: o mundo até 1956 era em preto e branco. Então surgiu o rock and roll e o tornou colorido. Então é uma frase bastante famosa de Keith Richards, que ele fala que depois que o rock surgiu, o mundo passou a ter mais cor. Aí, enfim, o rock ele vai ter várias influências, dentre vários ritmos e finalidades, através de todos os tempos. O rock ele vai surgir como um estilo também musical, certo? Que ainda hoje ele é polêmico, Então, alguns artistas do rock, algumas músicas, eles ainda hoje causam polêmica. Já começou na década de 50, causando algumas polêmicas, mas ainda hoje, algumas músicas, por ser tão questionadoras ou protestar com alguma situação, elas ainda podem sofrer algum tipo de polêmica.
Segundo Roberto Mugiati, né, um grande teórico da música, ele diz que o rock ele nasceu com o grito do primeiro escravo americano a pisar nos solos dos Estados Unidos. Então, assim, o rock nasceu do grito do primeiro escravo negro a pisar na América. Então, ele disse que o rock surgiu daí, porque é uma música também, né, de protesto, de lamentação. Então, ele afirma que o rock surgiu nesse momento. Então, passou o tempo, né, e esse grito ele vai assumindo novas formas, servindo de suporte para o trabalho ou cantos religiosos também, né? Porque o rock ele vai sofrer várias influências, como a gente vai vendo agora. Aí foi esse berro incorporado com outras estruturas sonoras que se formou o núcleo da expressão da música negra. Então, o rock ele nasceu com os negros lá nos Estados Unidos, né? Segundo Roberto Mugiati, foi com o grito do primeiro escravo negro a pisar na América. Então esse grito ele foi ganhando força, foi se incorporando e foi se tornando o núcleo da música negra americana. O rock ele surgiu na dor do negro em ser arrancado de sua terra natal, né? Na angústia do jovem por encontrar-se sem rumo, na revolta do sistema que o oprimia. Então o rock ele justamente surgiu nesse momento. Na imagem a gente está vendo aí um dos grandes nomes do rock, né? Um dos precursores do rock, que foi o Chuck Berry, né? Então assim, ele era considerado o vovô do rock, né? Porque ele iniciou desde os primórdios, né? Com esse estilo. Esse ritmo musical nasceu com a infusão de 3 estilos: o blues, né, também era lá no sul dos Estados Unidos, o country e o jazz. O jazz também, principalmente o jazz e o blues, eles são a base do rock, né? Também tem a música gospel, a música religiosa também vai influenciar também a formação desse estilo. Aí, mais propriamente, a música do negro americano, então é o núcleo. Então, ainda hoje tem no sul dos Estados Unidos alguns bares de blues, né? Então, assim, que era do costume, né? Os operários, né, saíam das fábricas, trabalho, e iam para esses bares tocar blues, né? Que tinha muito essa lamentação que se fala do rock. Então, assim, o blues ele tem esse peso, fora um improviso, né? Com a guitarra, com outros instrumentos, né? O jazz também já tem uma pegada assim mais clássica, mas então foram a base para se formar o rock. Os principais representantes desse estilo, em várias épocas, né, que a gente não vai poder falar de todo mundo, mas os principais foi Bob Dylan, Jimi Hendrix, né, que Jimi Hendrix ele ficou muito famoso por ser ele é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele era canhoto, né, mas a guitarra ele era feito mais ou menos para pessoas destras, as pessoas que tocavam com o lado direito. Mas ele não quem era canhoto normalmente invertia as cordas, ele não inverteu. Então ele teve uma maneira diferente de tocar a guitarra. Então era muito peculiar a forma que ele tocava e a técnica que ele desenvolveu, né, tocando esse instrumento. Tivemos também Chuck Berry, Rolling Stone, né, a camisa aqui que vocês estão vendo, né, esse símbolo aqui, né, que ficou bastante famoso, né, que foi um artista da pop art, Andy Warhol, que criou esse logo para Rolling Stone, né, que essa linguinha que ganhou, muita gente conhece, né, identifica logo a banda Rolling Stones por causa desse símbolo. E também Elvis Presley, que fez muito sucesso, né, durante a década de 50 e 60. Era chegada a vez da minoria, ruidosa. Então, assim, era aquela minoria que passava por um sistema opressor, né, que estava se rebelando, que estava se mostrando. Então, o rock foi justamente esse momento em que eles se mostraram, né, e falaram dos seus sentimentos, do que estava se passando. A música que iniciou a revolução do rock é Rock Around the Clock, né, com a banda Bill Haley e His Comets, que vocês estão vendo aí, né? Então, foi justamente essa música que revolucionou o rock, né? Então, assim, ela chega na segunda semana de julho de 1955, certo? E chegou no número 1 das paradas de sucesso e ficou por um bom tempo. Que fazia a juventude dançar sem parar, começando
com Elvis Presley depois, né, seguido por Mick Jagger, e depois passou para outros grupos, outras variações de ritmo. Então o rock, ele não ficou num só, né? Hoje a gente tem vários ritmos do rock, assim, definições do rock. Temos o rock, o hard rock, o heavy metal, o rock progressivo, o glam rock, o pop rock, o punk rock. Então, existe uma variedade de ritmo muito grande, que foi a partir desses músicos. Antes do rock and roll, a música foi caracterizada por raça, nacionalidade, localização, estilo, instrumentação, técnicas vocais e até mesmo por religião, né? Porém, com a gigantesca popularidade e sucesso comercial de Elvis Presley, né, que foi um dos grandes nomes do rock, em 1956, o rock and roll se tornou um objeto angular, certo, da indústria musical americana. Nunca mais a música foi definida dessa forma. Então, a partir do rock and roll, a música ganhou outra estrutura, outra forma de se falar, de se fazer rock. Rock and roll é o nome do movimento que levou a música negra para a sala de estar dos brancos, como alguns teóricos falam, né? Muitos teóricos do rock and roll dizem que justamente foi a música do negro que chegou na sala de estar dos brancos dos Estados Unidos. Né? Não só a música também, mas as gírias, o comportamento e a dança sensual dos afro-americanos que influenciou muito e chegou e se popularizou em todos os Estados Unidos. Os negros se rebelaram contra a ordem vigente. Então, como eu falei antes, era a vez da minoria, né? Aquela minoria ruidosa que começou a se rebelar, a se mostrar mesmo, através também da música. Então, os negros se rebelaram contra a ordem vigente. Em Chicago, artistas como Buddy Guy e Willie Dixon ganhavam multidões, certo? Com solos de guitarra e letras mais safadas, como diziam. Então a guitarra ela começou a ganhar muito destaque, certo? Que justamente com o rock. Tem uma gravadora da época, que era a Chess Records, certo? Fundada por judeus poloneses, em 1950, que ela fez história e fortuna, justamente porque ela começou a gravar discos de blues, né, destinados aos operários negros. Então ela começou, muitos nomes do blues americano surgiu com essa gravadora, né? E na imagem você vê um álbum, né, uma coletânea da Chess Records com grandes nomes do blues, como Etta James e outros. Aí, né, ela começou no rock, né, com grandes nomes, assim, com alguns artistas negros que começaram a fazer sucesso, mas aí, né, um teórico falou, surgiu um menino caipira, né, branco, chamado Elvis, né? Então, quando o Elvis começou a surgir, aí o rock começou a se popularizar mais ainda, né? Então, assim, começou com Chuck Berry, começou com grandes nomes, mas aí quando Elvis Presley surgiu, a história do rock começou a ganhar mais popularidade e mais notoriedade. Né? Como eu disse para vocês, o rock ele surgiu nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele ganhou o mundo todo. Tivemos, né, vamos dizer, a dita chamada invasão britânica. Então os britânicos eles não ficaram só observando, né, o que os Estados Unidos estavam fazendo. Eles também começaram a criar o rock. Na imagem que vocês veem da banda Beatles, essa é uma das fotos mais famosas, né, que muita gente já viu, e até muita gente já fez meme com ela, assim, enfim, né, já fizeram várias releituras dessa foto, né, que é uma foto famosa de um álbum dos Beatles. Aí, né, no início da década de 1960, o rock nos Estados Unidos estava sendo relegado a segundo plano. Então, mesmo ele teve o auge, o boom, mas outros artistas, né, com canções que falavam de outras temáticas, começou a ganhar destaque, né? Falava da vida estudantil, de coisa familiar, começaram a ganhar as paradas de sucesso. Então o rock lá nos Estados Unidos deu uma esfriada. Aí foi esse momento que os ingleses aproveitaram, né? Aí, eis que os garotos ingleses, sem ter o que fazer também, começaram a ouvir os discos dos roqueiros, né? Dos roqueiros americanos. E começou também a copiá-los. Eles não tinham o que fazer, começaram a ouvir, né, os roqueiros negros americanos e começou também a copiá-los. E copiaram muito bem, né? Então,
foi aí que começou a surgir a invasão de bandas britânicas. Então, a partir desse momento, surgiu bandas como The Kinks, The Hollies, Animals, Yardbirds, Rod Stewart também surgiu nessa época, The Who, Rolling Stones e os Beatles. Então, e essas bandas, elas começaram copiando, né, o rock americano, mas chegou um momento que eles se destacaram muito, né? Então, assim, disseram que copiou até bem demais e ficou, por alguns, até melhor. Então, o rock britânico, ele ganhou um destaque muito grande nesse momento. Aí, os Estados Unidos, quando percebeu, né, que o rock britânico estava invadindo e estava ganhando muita notoriedade, então eles resolveram reagir. Então, aí, quando as bandas inglesas invadiram os Estados Unidos, porque era um momento também nos Estados Unidos, o que fazia sucesso lá nos Estados Unidos fazia sucesso no mundo todo, né? E vice-versa. Então, as bandas inglesas, elas começaram a invadir os Estados Unidos. Houve essa invasão inglesa, né, de bandas britânicas nos Estados Unidos e fazendo um grande sucesso, né? Então, porque era um período, né, que o que se fazia sucesso nos Estados Unidos fazia sucesso no mundo todo, inclusive também aqui no Brasil. Então, algumas bandas americanas começaram a surgir a partir desse sucesso das bandas britânicas, que alguns até falam que existiu até uma rivalidade entre algumas bandas americanas com a rivalidade com as bandas inglesas, né? Nos Estados Unidos surgiu Beach Boys, que era uma banda mais assim de surfista, né? Que era uma banda californiana. Também Velvet Underground, The Byrds, Iggy Pop também surgiu nessa época em The Stooges, The Monks, Creedence Clearwater Revival e também The Doors. Na foto que vocês estão vendo aí é da banda The Doors, né, liderada por Jim Morrison. Aí o rock, como eu falei um pouco para vocês, ele teve vários gêneros, não ficou apenas... O rock é um estilo fechado e pronto, né? Temos vários segmentos do rock, como eu falei, hard rock, heavy metal, o rock progressivo, né? Então, a gente vai estudar apenas alguns, certo? Então, a gente vai começar pelo heavy metal, que na sua foto vocês estão vendo uma banda chamada AC/DC, que era uma banda australiana, né? Que eles tinham até uma vestimenta característica, né? O vocalista ele se vestia meio com um uniforme escolar, assim, com uma bermudinha, um casaquinho assim, uma gravatinha, né? E fez bastante sucesso, ele era bem conhecido por essa roupa que ele usava. Aí depois de uma década em terras inglesas, né, o rock se distanciou do blues e buscou referências locais. Então assim, como eu falei para vocês, o rock ele começou com o blues e o jazz, mas lá na Inglaterra, né, em terras inglesas, ele começou a se distanciar, né, um pouquinho do blues e se influenciar por referências locais, por coisas que eles tinham na região lá, na Europa, na Inglaterra e países vizinhos, né? Aí, e esse heavy metal, ele tem predominância de artistas britânicos, certo? Então, que eles são inspirados na mitologia celta e também na anglo-saxão. Então, eles se distanciaram um pouquinho do blues e se inspiraram mais nas referências locais, como a mitologia celta, a anglo-saxã. Aí, sonoramente, o heavy metal incorporou a distorção da guitarra, né? Aumentou o volume e acelerou o andamento da música, né? Então, assim, e são músicas bastante elaboradas. Então, o heavy metal ele tem uma maneira diferente de tocar, né? Então, as principais músicas, né, as principais bandas do heavy metal, né, que surgiram mais ou menos nesse período foram o AC/DC, como eu falei antes para vocês, né, a banda australiana, o Deep Purple, Black Sabbath, Aerosmith, também considerado uma banda no início de heavy metal, né, Led Zeppelin, que é da foto aí que vocês estão vendo, que também fez muito sucesso, o Led Zeppelin, no mundo todo. O Aerosmith ainda está em ativa, né, ele começou, né, na década de 70 mais ou menos, e ainda hoje os músicos fazem show no mundo todo. Temos também o rock progressivo, né, que é assim também como o metal, né, ele também se inspirou na mitologia celta e na anglo-saxã, né? Então assim,
eles falavam, na temática do rock progressivo podia ter bruxas, duendes e seres fantásticos, né, da floresta, podiam aparecer nas músicas, nas baladas do rock progressivo. E eram músicas até mais longas, né? Tem pessoas até que falam que rock progressivo não é rock, né? Então existe, às vezes, até uma discriminação com esse estilo. E o rock progressivo, ele almeja o status de grande arte, né? Suítes sinfônicas, faixas de 45 minutos, virtuosismo instrumental, então era rotina. Então as músicas do rock progressivo também são muito longas. Então tem músicas que duram, por exemplo, como falei, 45 minutos, numa música só. Então, os principais bandas desse período foram King Crimson, Genesis, que depois Phil Collins, que é um dos do vocalista, fez carreira solo. Teve o Yes também, e o Pink Floyd, que é um dos grandes nomes do rock progressivo. Pink Floyd fez muito sucesso e eles costumavam também experimentar muito na música. Então também foi um momento de experimentação. Não era só grandes solos, músicas longas. Então eles começaram também a experimentar na música, né? Então com várias influências. E o Pink Floyd, eles fizeram filmes, e, enfim, né? Não ficou só apenas na música. Tivemos também o glam rock, ou glitter rock, como alguns costumam falar, que não era apenas um estilo musical, né? Então os músicos não só tocavam rock, né? Eles tocavam o que achassem divertido tocar, né? Assim, tocavam por diversão, né? E o que eles têm em comum, né? O que se destaca bastante do glam rock, que podia ser mais um pop rock, alguma coisa assim mais suave, mas o que destacava mesmo era a extravagância, né? Visual, né? Eles podiam aparecer com maquiagens, ou a vestimenta com óculos grandes, com roupas bastante coloridas, né? Então, incorporando personagens. Então, o glam rock, ele vai ser caracterizado mais pela forma de se apresentarem. Então, na foto a gente tem David Bowie, que foi um dos grandes nomes do glam rock, falecido recentemente, né? Então, assim, ele, no início da carreira, ele ficou bastante fazendo sucesso justamente com essa forma de tocar maquiado, né? Então, assim, temos, além, né, de David Bowie, tivemos grandes outros nomes. Aqui no Brasil, costuma-se falar que um dos grandes representantes do glam rock teria sido a banda Secos e Molhados, que foi liderada no início por Ney Matogrosso. Que no início, os Secos e Molhados, eles também se apresentavam, né, com figurinos característicos e maquiados. O som do glam rock vai do hard rock às baladas melódicas, né, passando por soul, reggae, disco, funk e vaudeville. Então, assim, são bandas que, como eu falei, a princípio, eles não se focavam apenas só no rock. Eles tocavam o que achavam divertido. E o que mais caracterizou eles foi justamente a forma que eles se apresentavam, né? As maquiagens, os personagens que eles incorporavam e a extravagância. Os principais nomes, né, do glam rock, além de David Bowie, que a gente falou, tivemos também Elton John, né, a banda Kiss, né, que muita gente já viu, né, que fez muito sucesso com a música Rock All Night. Eles tocavam muito com a maquiagem, né, bem característica, o rosto branco com preto. Então, uns que também, além da fantasia, eles tinham uma maquiagem muito forte. A banda Kiss, da imagem que vocês estão vendo aí, a foto, ver se dá para ver um pouquinho a maquiagem deles, que era bastante forte. Tivemos também o Queen, né, com Freddie Mercury, e David Bowie, como falei, né? Enfim, o rock, ele tem outros ritmos, né? Tem outras bandas, ainda hoje está na ativa, tem muitas bandas hoje na ativa, que começaram na década de 80, que surgiram agora, né? Que tem a sua forma diferente de tocar, né? Começou, né, com um negro americano, um jovem, né? Uma música de revolta, mas com o passar do tempo, ela foi começando a se sofisticar, né? Então, o rock, né, que era antes um grito de protesto, de revolta, né, tinha um envolvimento social, ele começou a ficar muito sofisticado, né, e formar grandes ídolos, né, que enriqueceram muito, né, tivemos grandes ídolos que enriqueceram com o rock, né, e começaram a ficar distante, né, do público. Então o público já não conseguia mais se identificar tanto com aqueles artistas, porque eles estavam muito longe da realidade deles. Então, nesse momento, né, com esse distanciamento do rock que ficou sofisticado, os ídolos começaram a enriquecer e ficar mais distantes, surgiu outro movimento, que foi
o punk rock, né? Que é com a insatisfação e o distanciamento que o rock proporcionou, né, dos grandes artistas com o público, aí que começa a ganhar outras formas. O rock começa a ganhar outros estilos. Um deles é o punk rock, né? Na foto que vocês estão vendo é de uma banda que fez muito sucesso, uma banda americana de punk chamada Ramones, que fez muito sucesso, né, nesse momento. Esse é o último álbum deles, Adiós Amigos, que já foi gravado em 1995. Foi o último álbum de estúdio deles, né, o último álbum que eles fizeram depois que essa banda acabou. Aí o punk influenciou principalmente a forma direta dos jovens, né, da Europa e dos Estados Unidos. Alguns teóricos falam que o punk rock nasceu nos Estados Unidos, outros, né, com mais embasamento teórico, dizem que o punk rock nasceu na Inglaterra, porque justamente foi um momento que a Europa vivia um marasmo, né? Então, um terço da população jovem estava desempregada. Então, existia essa insatisfação muito grande, né, com o momento que eles estavam vivendo. Então, uma das filosofias do punk rock é a frase "do it yourself", que é "faça você mesmo". Eles não esperavam as coisas se resolverem sozinha. Eles iam lá e faziam. E o punk, justamente, ele surgiu não só na música, como a música também de protesto, né? Ele surgiu na moda, né, no cinema. Então, eles que produziam as suas roupas. Então, eles tinham essa filosofia de mesmo fazer. Então, e o punk já tinha uma melodia diferente, né, do rock. E também foi caracterizado assim, que qualquer um podia tocar, né? Não era, muitos artistas até do punk rock foram considerados de tocar mal, porque a melodia já era mais simples, normalmente eram 3 acordes. A banda de punk normalmente era formada por um power trio, né? Bateria, baixo e guitarra, né? Mas assim, tivemos grandes nomes, mas era aquele sentido de qualquer pessoa pode, né, tocar e pode fazer, né? Então assim, o punk surgiu na música, mas apareceu na moda, nas artes visuais, também na poesia, né, e no comportamento, né, nas expressões e símbolos característicos. Então, muitas vezes as pessoas já viram, né, aquelas calças rasgadas com alfinete, começaram com os punks, o cabelo aquele de moicano, ou cabelo colorido, né, pintado de rosa, de azul. Então, surgiu essa moda com os punks. O punk surgiu na Inglaterra quando o empresário Malcolm McLaren, né, lança a banda Sex Pistols. Reza a lenda que os integrantes Sex Pistols eles frequentavam uma loja, né, lá numa rua de Londres, né, chamada Love, que era da namorada do empresário Malcolm McLaren. Reza a lenda até que eles chegaram até a roubar alguns itens dessa loja. Mas aí Malcolm McLaren descobriu eles e acabou produzindo, né, o Sex Pistols, que realmente fez uma revolução no rock, né, no punk rock, né, surgindo o rock. Né. Na imagem vocês podem ver até a banda, né, o Sex Pistols. Nos Estados Unidos, o punk nasceu com a banda The Ramones, que eu falei anteriormente, né, com aquele álbum Adiós Amigos, que foi o último, mas eles começaram na década de 70 também com o Ramones, que cultuavam também a juventude e a diversão e a rebeldia. Então, o Ramones, ele até tinha umas letras que caracterizavam isso, né? Assim, a juventude, a rebeldia, a diversão, né? Então, assim, muitas músicas do Ramones fizeram sucesso no mundo todo. Virou até trilha sonora de filmes importantes. Enfim, né? Fizeram muito sucesso. Além do Sex Pistols, né, tivemos grandes outros nomes, né, do punk. Além do Ramones, também Sex Pistols, tivemos Blonde, né, que foi uma banda de punk com uma vocalista mulher, né, que também é importante destacar, né, no meio de tantos homens, apareceu uma grande cantora também com a banda Blonde, que também fez muito sucesso. Né. O Dead Kennedys, os Misfits, são bandas de punk rock que começaram na década e faz sucesso ainda hoje. Hoje nós estudamos um pouquinho da música, né? Um pouquinho dos elementos da música, o rock, né? Como ele surgiu com Elvis Presley, com os Beatles, né? Como era uma música de protesto e depois ganhou o mundo todo.
Estudamos um pouquinho do punk rock, que nasceu na Inglaterra, né, e ganhou o mundo todo também. Inclusive chegou aqui no Brasil. Nós tivemos também representantes do rock e do punk rock aqui no Brasil, né? Enfim, que também é uma música para questionar, né? É a ideia de faça você mesmo, não fique esperando as coisas acontecerem, vá lá e faça acontecer. Então essa era uma grande filosofia punk rock, né? Então assim, você não vai esperar nada, você vai lá e faz, né? Era a ideia deles. Enfim, quem quiser curiosidade, né? Existem vários artistas, você procurar na internet, né? Enfim, pode ouvir também as músicas, né? Baixar a playlist punk rock, do rock. Então vocês vão conhecer grandes nomes, certo, gente? Até a próxima!